Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui para falar sobre fechamento de mercado e sobre tudo aquilo que pode impactar o seu dia a dia no cenário político, econômico e corporativo. Não esqueça, deixa seu like, se inscreva no canal, acesse um dos nossos canais, um dos nossos grupos no WhatsApp para receber todo esse conteúdo também em PDF de forma gratuita antes das 7 horas da manhã. Hoje é dia 11 de maio de 2021. Vamos falar sobre o fechamento de mercado de ontem. Ontem, no dia 10, iniciamos aí a semana, segunda-feira, com bastante volatilidade no mercado e as bolsas mundiais sofrendo aí bastante aí com realização de lucro, principalmente aí com recordes nos Estados Unidos na última semana, ações na Europa também em um momento aí de alta e muitas realizações aqui no Brasil também de Vale, que vinha muito bem e ontem aí acabou caindo, principalmente por conta das realizações de lucros aí de diversos investidores. Investidores ontem ficaram ainda de olho nas falas do presidente Jair Bolsonaro, que falávamos ainda no dia de ontem, na abertura do nosso Morning Call, tanto em relação ao voto impresso, CPI da Covid, e também a fala dele de uma indicação aí de um evangélico linha dura, né, como nas palavras do presidente, aí para o STF. Além disso, ontem nós tivemos relatório Focus, trazendo aí melhoras na percepção do PIB e câmbio, mas mantendo uma perspectiva aí de alta da inflação para 2021. Falamos um pouquinho mais aí lá na parte de cenário econômico sobre esse tema. Já nos Estados Unidos, os resultados ruins de algumas empresas, principalmente quando olhamos a situação de Tesla e outras empresas, além do ataque cibernético que parou no final de semana aí, o maior oleoduto lá dos Estados Unidos, fez com que as bolsas norte-americanas não tivessem o resultado esperado. Já olhando para a Ásia, já temos algum tempo aí pregões divididos com a China aí, tendo quedas consecutivas, enquanto o Japão aí mantendo algumas altas. A Europa, mesmo próximo das suas máximas históricas, basicamente se lateralizou na segunda-feira, mas não teve um resultado tão ruim quanto a maioria das outras bolsas mundiais. Vamos falar aí sobre números especificamente. Ontem o índice Ibovespa fechou aí com queda de 0,11%, dentro de uma expectativa os especialistas disseram aí que foi basicamente uma lateralização, que a queda foi baixa em relação à expectativa e fechou em 121.909 pontos. O dólar teve uma leve alta de 0,05, mudando apenas as casas decimais, mas se mantendo aí na casa dos R$ 5,22. Nasdaq, a bolsa de tecnologia norte-americana, caiu aí 2,55%, principalmente, como eu disse, por conta aí de resultados negativos aí de algumas companhias e principalmente puxado aí por empresas de tecnologia como Tesla e outras, e preocupou bastante os investidores no dia de ontem, fechando aí a 13.401 pontos. S&P 500 fechou com queda de 1,04% a 4.188 pontos e Dow Jones uma queda de 0,10 a 34.742 pontos. Dow Jones aí que tem principalmente aí as empresas de maior constância, as maiores empresas aí, foi quem sofreu um pouco menos no dia de ontem. Olhando aí para a Europa, uma lateralização também do euro, que subiu aí 0,07%, mas ficou ainda na casa dos 6,35, mudando apenas a última casa decimal. A Alemanha aí lateralizando aí com alta de 0,02% a 15.400 pontos. França, alta de 0,01, também lateralizando a 6.385 pontos, e o Reino Unido apresentando leve queda de 0,08% a 7.123 pontos. A Ásia, como já falávamos ontem no nosso Morning Call aqui,
fechou aí com China tendo queda de 0,11% a 13.917 pontos, Japão alta de 0,55 a 29.518 pontos. Olhando aí para o cenário de cripto, ontem nós tivemos o Bitcoin caindo 4,10% e o Ethereum subindo 1,94%. Mesmo aí com o fechamento das principais do principal oleoduto lá nos Estados Unidos, tivemos no fim de semana bastante oscilação no preço do petróleo futuro, mas ontem aí finalizou aí o fechamento de petróleo futuro, o Brent a $68,25 e o WTI a $64,87, pouca oscilação, basicamente uma lateralização aí no dia de ontem. O índice S&P 500 VIX, que é o índice do medo, que mostra principalmente aí a volatilidade do mercado de ações norte-americana por conta aí das oscilações e das quedas no dia de ontem. Ele sofreu uma alta de 17,80%, chegando aí a 19,66 pontos. Sempre relembrando aí que o índice VIX é muito importante e muito analisado por traders no mundo inteiro, porque ele mede essa oscilação e essa oscilação ela pode obviamente trazer mais rentabilidade, mas sempre traz maior risco. Então, quanto maior a pontuação do índice VIX, conhecido como índice do medo, maior o risco no mercado acionário. Falando em metais futuro, o ouro futuro aí que havia subido forte na última semana, fechou aí o pregão de ontem a $1.836,60 a onça. Alumínio futuro fechando aí a $2.529,75 e o ferro refinado fechando aí a $215,48. Esse sim que vem aí oscilando bastante positivamente, óbvio aí, e facilitando aí principalmente aí as mineradoras siderúrgicas com a retomada econômica. Falando em fechamento, no dia de ontem, as principais altas do índice Ibovespa ficaram por conta de CVC Brasil, que subiu 5,05% a R$ 25,15. Marfrig subiu 3,48% a R$ 20,22. Pecar 3, que é pão de açúcar, subiu 2,72%, fechando o pregão em R$ 37,74. Cogna, que há muito tempo não aparecia aqui no fechamento entre as principais altas, subiu 2,58%, fechando o pregão Cogna ontem a 3,97%, e BBDC4, que é Bradesco, subindo 2,41% a R$ 24,64. Já olhando aí para as principais baixas do índice, as principais baixas começam com Localweb, que novamente aqui lidera as quedas do índice. Aconteceu a mesma coisa na sexta-feira e não foi diferente no pregão de ontem. Localweb caiu 5,28%, fechando o pregão em R$ 23,50. BID11, Banco Inter, que divulga resultados no dia de hoje também, caiu 4,87%, fechando o pregão em R$ 199,75. BTOW3 caiu 4,36% a R$ 59,75, juntamente com Lame4, que é Lojas Americanas, que caiu 3,95% a R$ 19,69. Quem também acompanhou quedas no dia de ontem foi Prio 3 PetroRio, que caiu 3,80% a R$ 18,48. Hoje, os principais indicadores aí que nós podemos ficar de olho são relevantes para o mercado brasileiro, para a nossa agenda, é o IPCA de abril, a inflação referente ao mês passado, e a ata do Copom. Lembrando, na semana passada nós tivemos aí a definição do Copom em relação ao aumento da taxa de juros, e agora nós temos aí a divulgação da ata do Copom, que também mostra o viés para as próximas reuniões e tudo aquilo que foi discutido na reunião do Copom. Isso, obviamente, aí tranquiliza e dá um norte para o mercado. Já internacionalmente falando, nós temos hoje aí a percepção econômica da Alemanha, percepção econômica na zona do euro,
índice de novos empréstimos na China, importantíssimo, aí já foi divulgado inclusive aí o aumento de taxa de juros na China, chegando aí principalmente aí a níveis recordes em relação aí aos últimos anos, e também a inflação da China, que subiu bastante aí em relação aos últimos meses. Hoje nós temos também o relatório mensal da OPEP lá nos Estados Unidos, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que pode movimentar também com o preço do petróleo futuro, e pronunciamento aí de membros do BOE, o Banco da Inglaterra, e também do FOMC, que basicamente é o Copom lá dos Estados Unidos, falando também aí sobre política monetária, que com certeza deve impactar o mercado como um todo. Já olhando para a política, em meio à CPI da Covid, que tem afetado bastante o governo como um todo, um total aí de mais 10 ministros do governo Jair Bolsonaro podem ser chamados a depor na CPI. Ministros e ex-ministros falam até mesmo em Paulo Guedes, principalmente aí após aí algumas denúncias do Mandetta, né, lá na CPI, dizer que Paulo Guedes quase não conversava e não se importou teoricamente, né, nas palavras do Mandetta, com a pandemia. E isso, obviamente, aí deve impactar o governo como um todo, a credibilidade do governo dentro e fora do país, e isso também afeta os investimentos. Além disso, falamos já algumas vezes em relação à política ambiental brasileira, e agora um parecer põe fim a 17 licenças ambientais. Esse também é um ponto aí que pode movimentar o mercado, principalmente aí porque envolve também licenças aí de área empresarial e de construção, e automaticamente aí isso impacta o mercado, principalmente em um momento onde o presidente Jair Bolsonaro participou da Conferência do Clima lá nos Estados Unidos, se colocando aí para acabar com o desmatamento, e em um momento também em que o Ricardo Salles, que é o atual ministro do Meio Ambiente, também vem sido aí investigado aí, e diversas denúncias pedindo inclusive uma CPI em relação às decisões aí da pasta do Ministério do Meio Ambiente. O PSOL, ele se divide aí em um momento aí de lançar um candidato próprio ou apoiar o ex-presidente Lula, né? Já falamos há algum tempo aqui que essa polarização entre Lula, Bolsonaro e PT, ela deve aí ser a principal tônica aí até a eleição para a presidência de 2022, e cada vez mais os dois candidatos buscam apoio político, né? O ex-presidente Lula aí já se reuniu com diversas lideranças, embaixadores, inclusive aí na última semana em Brasília, e agora buscou o apoio do PSOL, que se dividiu, enquanto uma ala está querendo lançar aí um candidato próprio para a eleição presidencial 2022, a outra já se colocou favorável aí a apoiar o ex-presidente Lula na sua candidatura. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele disse que nunca existiu um orçamento paralelo e que todas as emendas são competência do parlamento, né? Quem acompanhou o noticiário de ontem e do final de semana aí, existe agora uma acusação em relação aí ao tratoraço, né? Com emendas parlamentares aí, principalmente voltado a questões agro e outras situações aí que teriam favorecido aí diversos parlamentares, e Arthur Lira, ele se coloca aí defendendo o governo e os parlamentares, dizendo que todas as emendas são competência do parlamento, e tentando amenizar um pouco essa situação que mexeu já no dia de ontem com o mercado e pode impactar também no dia de hoje e no restante dos pregões dessa semana. Voltando ali ainda em relação à polarização para 2022, pesquisas mostram aí que Bolsonaro recuperou um pouco da popularidade aí, pensando nas eleições de 2022, essa polarização Lula-Bolsonaro, como eu falei anteriormente, lembrando que nas últimas pesquisas Bolsonaro havia perdido espaço, havia um empate técnico,
mas a quantidade de pessoas que estavam aí achando ruim ou péssimo o governo do atual presidente havia aumentado. E na última pesquisa houve uma mudança e recuperou um pouco da popularidade o atual presidente Jair Bolsonaro. A defesa de Eduardo Pazuello trabalha aí com a possibilidade aí de um habeas corpus em relação à CPI da Covid, né? No passado aí nós já vimos acontecer antes de depoimentos, né, um habeas corpus antecipado, habeas corpus no STF antecipado também para que a pessoa não precisasse depor, e agora voltamos a essas situações, e a ideia da defesa do Eduardo Pazuello é que ele não precisa depor, e por isso aí o pedido, a possibilidade de uma solicitação de habeas corpus para ele, pois ele já está sendo investigado aí pela justiça aí por algumas situações em relação à sua atuação como ministro da Saúde, inclusive aí sendo investigado aí pelo caso lá da falta de oxigênio em Manaus, entre outras situações. E isso aí seria um argumento para que Eduardo Pazuello não fosse depor na CPI da Covid. Obviamente aí a oposição vai aproveitar-se desse momento e criticar, bater ainda mais no atual presidente Jair Bolsonaro, o que obviamente deve mexer com o mercado no dia de hoje. Olhando um pouquinho aí para a parte econômica, falamos ontem aí sobre os 420 mil mortos já por Covid no Brasil, cada vez mais a necessidade de vacina, e o STF, Supremo Tribunal Federal, deu 48 horas, para a Anvisa informar quais são os documentos que faltam para uma análise definitiva da Sputnik V. Lembrando, a Sputnik V é aquela vacina russa, né? Já houve aí diversas tentativas aí inicialmente, inclusive o estado do Maranhão e outros estados iriam importar a vacina. O STF deu prazo para que a Anvisa definisse sobre a importação da vacina ou não. A Anvisa disse que faltam informações e que a forma como foi direcionada a vacina é um risco para a saúde pública, mas sempre deixou claro que, caso fosse apresentada a documentação necessária, poderia ser reavaliado a questão da Sputnik V. A empresa, inclusive os russos que produzem a Sputnik V, diziam que a Anvisa estava aí praticando fake news e, inclusive, aí colocando em xeque a Anvisa. Houve diversas discussões e agora aí o STF então entra no caso e pede que a Anvisa seja específica e diga quais são os documentos faltantes para uma análise definitiva em relação a essa vacina. Falando ainda sobre Covid, a variante indiana, lembrando que na Índia nós temos aí um surto muito grande de Covid nesse momento, né? Preocupando obviamente aí toda a Ásia e o mundo como um todo, inclusive Estados Unidos e Europa aí se comprometeram a auxiliar também a Índia nesse sentido. E, obviamente, a variante que existe ali com essa contaminação começa a ser preocupante, inclusive ao ponto da Organização Mundial de Saúde, a OMS, dizer que é uma preocupação global a variante existente ali na Índia, a variante da Covid-19 existente na Índia. Lembrando aí que nós já tínhamos uma variante muito forte que existia aqui no Brasil, que se dividiu, né, inclusive sendo chamado de B1 e B2, a variante sul-africana, e havia mais uma variante ali, principalmente aí da Europa, mas segundo especialistas e a Organização Mundial de Saúde, essa vacina aí, essa variante, existente na Índia é a que mais preocupa nesse momento. O presidente Joe Biden, em entrevista no dia de ontem, disse que os Estados Unidos devem crescer aí nos próximos meses mais do que cresceu nas últimas 4 décadas, né? Proporcionalmente. Isso aí por conta, obviamente, aí do plano de desenvolvimento ali que deve injetar um valor aí que pode chegar a 4 trilhões na economia norte-americana num período aí de até 8 anos, principalmente voltado à infraestrutura, saúde e meio ambiente. E, obviamente, isso deve, de uma forma ou de outra, movimentar bastante a economia, não só pela fala, mas também por tudo aí que acontece lá nos Estados Unidos.
E o mercado aguarda, como já falamos quando falamos de agenda econômica, né? Aguarda aí a divulgação da ata do Copom para entender a pressão inflacionária, né? Os juros, eles aumentaram aí a sua negociação aí desde da última reunião do Copom, desde a quarta-feira, e principalmente o mercado aguardando nesse momento aí qual a postura do Comitê de Política e do Banco Central em relação à inflação. Falando um pouquinho então sobre o Boletim Focus, olhando aí para alguns números específicos, o IPCA pela quinta semana consecutiva tem uma perspectiva de alta, né, de acordo com o Boletim Focus, podendo chegar aí a 5,06%. A notícia boa é um novo aumento aí pela terceira semana consecutiva em relação à perspectiva de PIB, que poderia chegar a crescer 3,21%. E a Selic se mantendo aí pela segunda semana consecutiva numa perspectiva de 5,5% ao final de 2021. E o câmbio caindo aí de 5,40 para 5,35, a primeira queda aí mais considerável aí dos últimos boletins Focus em relação à perspectiva dos especialistas no Brasil. Olhando um pouquinho aí para o cenário corporativo, o Banco Pan, que divulgou resultados ontem também e teve forte alta nas últimas semanas, principalmente após o BTG Pactual comprar a parte da Caixa Econômica no Banco Pan e querer transformar o Banco Pan ali na parte de varejo da BTG, atendendo o grande público, a grande massa. Agora o Banco Pan entra no mercado de adquirência também, entrando mais um player aí para essa concorrência, mas o foco principal do Banco Pan nesse ponto de adquirência são autônomos e pequenos empreendedores. As lojas Hering, né, e também os seus controladores compraram aí cerca de 60 milhões de reais em ações da própria companhia durante a negociação de fusão com o Grupo Soma. O fato relevante aí foi divulgado, lembrando aí que todas as grandes movimentações elas têm que ser divulgadas, principalmente quando são movimentações aí dos acionistas e também movimentações aí da controladoria, da tesouraria da empresa. A companhia ainda não se manifestou, mas lembrando um pouco aí do cenário, durante essa negociação, antes da aprovação aí da fusão com o Grupo Soma, a Arezzo também havia feito uma proposta aí de fusão com Lojas Hering, que não foi aceita. Logo depois, Lojas Hering aí subiu cerca de 30% após divulgação de que a fusão não aconteceria. Alguns dias depois foi anunciada então a fusão com o Grupo Soma e também houve aí uma nova alta na casa de 30%, foi quase 70% de alta aí em poucos dias, falando em Lojas Hering, e obviamente os controladores acabaram aproveitando dessa situação. Como eu disse, não houve uma manifestação por parte da companhia ou dos controladores de forma oficial ainda em relação a essa notícia. Ontem já falávamos aí da Companhia Siderúrgica Nacional aí, olhando para a produção de cimentos no Brasil, querendo inclusive comprar a fábrica de cimentos lá na Paraíba. E a notícia de que a venda de cimentos aí teve alta no mês passado de cerca de 26%, com a retomada da construção em geral e também da construção civil, que obviamente é importantíssima para a economia brasileira. Itaúsa teve aumento nos lucros aí em cerca de 120%. Itaúsa, que é a holding, né, entre as suas principais aquisições dentro da holding, tem Alpargatas e Itaú, que é a principal posição. Itaú teve aí forte alta, Alpargatas também, que é a produtora, a marca que produz a Havaianas, né? E também outras aquisições que aconteceram, mas a principal rentabilidade, o principal lucro aí da holding Itaúsa são as ações do Banco Itaú, que divulgou também resultados aí muito bons, inclusive aí durante o primeiro trimestre de 2021. Hoje nós temos divulgação de resultados aí de Banco Inter, como falávamos anteriormente, BTG Pactual, BR Distribuidora, Atacadão, Notre Dame Intermédica, Klabin, Grupo Soma, Santos Brasil, Sul América, Telefônica, Vulcabras
e Eternit. Muita coisa aí acontecendo no mercado hoje como um todo. Vamos já olhar agora às 6h17 para abertura de mercado e fechamento das bolsas asiáticas. Quando olhamos aí para a China, nós temos aí o fechamento das 5h30 da manhã, a China subindo 0,35% a 13.966 pontos. Lembrando aí que desde o dia 30/4, né, a primeira alta que nós vemos aí nas bolsas chinesas. A partir do dia 1º aí nós tivemos aí um feriado na semana passada, que foi até na quarta-feira, e obviamente diminuiu muito a negociação dentro das bolsas mundiais. E a partir de então, China não havia fechado ainda em cenário positivo. Já olhando para o Japão, que estava em alta nos últimos dias, fechou também aí o seu pregão com queda de 3,08% a 28.609 pontos. Olhando aí para as bolsas, nesse momento 6h18, abertura de mercado na Europa. Nós temos Alemanha fechando, sendo negociada aí com queda de 1,90%, França caindo nesse momento 1,75% e Reino Unido caindo 1,90%. O pré-market das bolsas norte-americanas também não é positivo. Nesse momento aí nós temos Dow Jones caindo 0,22%, S&P 500 caindo 0,52% e Nasdaq, que ontem já fechou em forte queda, caindo mais 1,10%, negociação de pré-market, uma perspectiva aí de queda nas bolsas mundiais. Obviamente, o índice Ibovespa deve seguir as bolsas mundiais em um dia com certeza aí, com muitas perdas, muita volatilidade, principalmente aí com preocupação em relação à inflação, tanto na Ásia, né? Falamos aí da inflação na China, e a Europa se preocupa com inflação também, por isso é importante aí o posicionamento hoje do Banco Central da Inglaterra, que há pronunciamentos, e pronunciamentos também do FOMC, que é o Copom lá nos Estados Unidos, que podem falar sobre política monetária e inflação. Tudo isso pode impactar o mercado de forma geral. O mercado é soberano e podemos ter mudanças em relação a isso no decorrer do dia. Obrigado por mais um dia ter a sua companhia. Não esqueça, deixa seu like, se inscreva no canal, curta, compartilha e entre em um dos nossos grupos de WhatsApp para que você possa aí receber também esse material em PDF todos os dias antes das 7 horas da manhã. Bom dia, bons negócios, nos vemos amanhã. Tchau, tchau.